O início de tudo, a dignidade da criação, a imagem de Deus no princípio. Quando Deus moldava o universo com suas palavras poderosas, cada elemento surgiu em resposta à sua voz criadora. Luz e trevas, céus e terra, mares e continentes, vegetação verdejante e astros brilhantes, tudo ganhou forma e propósito sob o comando divino. Mas quando chegou o momento de criar a humanidade, algo extraordinário aconteceu. O texto de Gênesis revela uma mudança significativa no padrão criativo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Esta declaração divina não foi apenas mais um ato criativo, mas representou o ápice de toda a criação. A expressão "a nossa imagem" carrega um peso teológico profundo que atravessa milênios de reflexão e estudo. Diferentemente dos animais, plantas ou qualquer outra criatura, o ser humano recebeu algo único. A Imago Dei, a imagem de Deus impressa em sua essência. Esta marca divina não é física, mas espiritual e ontológica, conferindo à humanidade uma dignidade incomparável. Ser criado à imagem de Deus significa possuir capacidades que refletem atributos divinos. Raciocínio, criatividade, moralidade, capacidade de relacionamento, livre-arbítrio e a possibilidade de comunhão com o próprio Criador. O versículo 27 do primeiro capítulo de Gênesis estabelece um fundamento crucial. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A estrutura poética hebraica desta passagem enfatiza três verdades essenciais através da repetição. Primeiro, que a humanidade foi criada à imagem de Deus. Segundo, que esta verdade é tão importante que merece ser reafirmada. Terceiro, que tanto o homem quanto a mulher compartilham igualmente desta imagem divina. Não existe hierarquia na Imago Dei, menos ambos os gêneros a possuem em plenitude. Esta revelação inicial desarma qualquer tentativa de estabelecer superioridade de um gênero sobre outro com base na criação. A mulher não é uma versão diminuída do homem. Nem o homem é mais próximo de Deus do que a mulher. Ambos são portadores igualitários da imagem divina, cada um trazendo aspectos únicos que juntos refletem mais plenamente a natureza de Deus. A diversidade entre masculino e feminino não implica desigualdade, mas complementaridade que enriquece a experiência humana. A bênção que Deus pronunciou sobre a humanidade também foi direcionada a ambos sem distinção. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Este mandato cultural, frequentemente chamado de mandato da criação, foi dado conjuntamente ao homem e à mulher. A responsabilidade de cuidar da terra, de se multiplicar, de exercer mordomia sobre a criação, não pertencia exclusivamente ao homem, mas era uma tarefa compartilhada que exigia a parceria de ambos. O conceito de mordomia contido neste mandato é fundamental para compreender o propósito humano. Deus não criou a humanidade para dominar de forma tirânica ou exploratória, mas para administrar com sabedoria e cuidado, refletindo o caráter do Criador. Tanto o homem quanto a mulher foram equipados com as capacidades necessárias para cumprir esta missão. A fertilidade, a criatividade, a inteligência e a capacidade de trabalhar, todas estas dádivas foram concedidas a ambos os gêneros para que, juntos, pudessem refletir a imagem do Deus que governa com justiça e amor. No Jardim do Éden, antes da queda, a relação entre homem e mulher era marcada pela harmonia perfeita. Não havia competição, dominação ou subjugação. Eles existiam em uma parceria plena, cada um valorizando o outro, cada um reconhecendo no outro a mesma imagem divina que carregava em si. Esta era a ordem original estabelecida por Deus. Igualdade essencial, dignidade compartilhada e propósito comum. O Éden era não apenas um paraíso físico, mas também um paraíso relacional, onde homem e mulher experimentavam o ideal divino para a humanidade. A criação da humanidade à imagem de Deus também estabelece o fundamento para todos os direitos humanos e para a ética cristã. Se cada pessoa, independentemente de gênero, raça, nacionalidade ou qualquer outra característica menos carrega a imagem divina, então cada vida possui valor intrínseco e merece respeito. Esta verdade fundamenta nossa compreensão de justiça, igualdade e dignidade humana. Qualquer sistema ou ideologia que diminua, oprima ou desumanize qualquer ser humano contradiz frontalmente o desígnio divino estabelecido na criação. A beleza desta narrativa reside em sua simplicidade e profundidade simultâneas. Deus não precisou de explicações elaboradas ou justificativas complexas para estabelecer a igualdade fundamental entre homem e mulher. Ele simplesmente declarou:
Ambos são criados à minha imagem. Esta declaração divina atravessa culturas e eras, desafiando todas as formas de discriminação e injustiça baseadas em gênero. É um convite permanente para que a humanidade retorne ao ideal original de relações marcadas por igualdade, respeito mútuo e parceria. Quando contemplamos esta verdade fundacional, somos confrontados com a pergunta: até que ponto nossas sociedades, culturas e até mesmo nossas comunidades de fé refletem este ideal divino? A resposta honesta frequentemente revela uma distância dolorosa entre o propósito original de Deus e a realidade vivida por muitos. No entanto, conhecer a verdade sobre a criação nos equipa para trabalhar pela restauração desta visão, trazendo cura, justiça e dignidade para todos os relacionamentos humanos. A solidão de Adão e a criação de Eva menos parceria e complementaridade. O segundo capítulo de Gênesis oferece uma perspectiva mais detalhada e íntima da criação da humanidade, focalizando especialmente a formação de Eva e o propósito divino por trás da criação da mulher. Após formar Adão do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida, Deus o colocou no jardim do Éden com a responsabilidade de cultivá-lo e guardá-lo. Adão tinha um propósito, um lar belíssimo e comunhão direta com seu Criador. Aparentemente, tinha tudo. No entanto, Deus observou algo que não estava bem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Esta declaração divina é revolucionária por várias razões. Primeiro, marca a única vez em toda a narrativa da criação em que Deus identifica algo como não bom. Até este momento, tudo o que Deus havia feito era declarado bom ou muito bom. A solidão de Adão representava uma incompletude não no sentido de defeito pessoal, mas de necessidade relacional. O ser humano foi criado para comunhão, para relacionamento, para parceria. Esta constatação divina estabelece um princípio fundamental. Nós não fomos feitos para viver isolados, mas para existir em comunidade e relacionamento profundo com outros. O termo hebraico usado para auxiliadora é ezer, uma palavra extremamente significativa que foi frequentemente mal interpretada ao longo da história. Muitos assumiram que auxiliadora implica inferioridade ou um papel subordinado, como se Eva fosse criada meramente para servir Adão. No entanto, uma análise cuidadosa do uso de ezer nas Escrituras revela algo muito diferente. Esta mesma palavra é usada repetidamente para descrever Deus como o auxiliador de Israel, especialmente em contextos militares e de salvação. Por exemplo, o Salmo 121, 1-2 declara: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Claramente, quando o ezer é aplicado a Deus, não implica inferioridade, mas força, capacidade e presença essencial em momentos de necessidade. Da mesma forma, quando Eva é chamada de ezer para Adão, o termo carrega conotações de força, capacidade e presença vital. Ela não era uma assistente inferior, mas uma parceira poderosa e necessária. A expressão que lhe seja idônea, na verdade, significa correspondente a ele ou adequada a ele, alguém que está no mesmo nível, que complementa perfeitamente, que preenche o que falta. Antes de criar Eva, Deus conduziu Adão por uma experiência pedagógica fascinante. Ele trouxe todos os animais para que Adão lhes desse nome, um ato que demonstrava autoridade e discernimento. Mas o versículo 20 conclui: deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Este processo não foi inútil. Teve um propósito profundo. A Travis Dealey, Adão reconheceu que, embora houvesse diversidade maravilhosa na criação animal, nenhuma criatura compartilhava sua essência. Nenhuma podia ser sua verdadeira parceira. Os animais existiam em pares correspondentes, mas Adão estava sozinho em sua categoria. Esta consciência de solidão preparou Adão para apreciar plenamente o presente que Deus estava prestes a lhe dar. Então veio um momento extraordinário. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis 2, 21-22. A criação de Eva foi radicalmente diferente da criação de Adão. Adão foi formado do pó da terra, mas Eva foi formada da própria substância de Adão. Ela não era de uma substância inferior ou diferente. Era da mesma essência humana. A escolha de uma costela é carregada de simbolismo. Antigos comentaristas judaicos observaram que Deus não tirou Eva da cabeça de Adão para que ela não o dominasse, nem dos pés de Adão para que ela não fosse pisoteada por ele, mas do sulado, próxima ao coração para ser amada, debaixo do braço para ser protegida e ao lado para ser igual. Embora seja importante não forçar simbolismos que o texto não pretende, esta observação captura bem o espírito da narrativa. Eva foi criada para estar ao lado de Adão,
não acima nem abaixo dele. A reação de Adão ao ver Eva é a primeira poesia registrada na Bíblia, um cântico de reconhecimento e alegria. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Estas palavras revelam vários aspectos importantes. Primeiro, Adão reconheceu imediatamente a correspondência, menos Eva era como ele, da sua substância, sua verdadeira igual. Segundo, a alegria em suas palavras, esta, afinal, indica que sua busca havia terminado. Ele finalmente tinha alguém que correspondia à sua natureza. Terceiro, ao dar-lhe nome relacionado ao seu próprio Ish e Isha em hebraico, varão e varoa, ele reconhecia sua conexão íntima e igualdade essencial. O versículo seguinte estabelece o padrão divino para o relacionamento conjugal. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Este versículo é fundamental para a teologia bíblica do casamento. Note que não diz que a mulher deve deixar tudo para se unir ao homem, mas que o homem deve deixar pai e mãe. Uma declaração surpreendente em culturas patriarcais antigas, onde geralmente era a mulher quem deixava sua família. A união descrita aqui é mútua, recíproca e profunda. Uma só carne indica não apenas união física, mas integração completa de vidas, propósitos e destinos. A complementaridade entre homem e mulher não significa que um é incompleto sem o outro em termos de valor ou imago Dei, mas que há uma riqueza relacional e propósito compartilhado que se realizam plenamente na parceria. Eva não completava Adão no sentido de torná-lo mais humano ou mais próximo da imagem de Deus, mas preenchia sua solidão relacional e possibilitava o cumprimento do mandato divino de multiplicação e mordomia da criação, de forma que ele não poderia realizar sozinho. Da mesma forma, Adão oferecia a Eva parceria, companheirismo e a possibilidade de cumprir juntos o propósito divino. O Jardim do Éden menos igualdade no propósito e na responsabilidade. O Jardim do Éden representa não apenas um local físico de beleza incomparável, mas também um ambiente relacional onde o ideal divino para a humanidade era vivido em sua plenitude. Neste paraíso, antes da entrada do pecado, homem e mulher experimentavam um relacionamento perfeito com Deus, com a criação e entre si. Era um lugar onde trabalho não era penoso, mas gratificante, onde necessidades eram plenamente supridas, onde a vergonha não existia. O último versículo de Gênesis 2 captura esta inocência original. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Esta ausência de vergonha indicava transparência total, vulnerabilidade sem medo e aceitação plena. No Éden, tanto Adão quanto Eva tinham acesso direto a Deus. Não há indicação no texto de que Eva precisasse de Adão como mediador para se relacionar com Deus, ou que houvesse alguma hierarquia espiritual entre eles. Ambos ouviam a voz de Deus, ambos caminhavam com ele na viração do dia, ambos recebiam instruções divinas diretamente. Esta igualdade no acesso a Deus é fundamental, pois estabelece que espiritualmente não há diferença entre homem e mulher em sua capacidade de comunhão com o Criador. A ideia de que homens seriam naturalmente mais espirituais ou tivessem acesso privilegiado a Deus não encontra suporte na narrativa do Éden. Quanto às responsabilidades no jardim, o texto de Gênesis apresenta Adão recebendo o mandato de cultivar e guardar o jardim antes da criação de Eva. Gênesis 2:15. Alguns interpretaram isso como indicação de que o trabalho e a liderança eram exclusivamente masculinos. No entanto, uma leitura mais cuidadosa revela algo diferente. Quando Eva foi criada, não há registro de Deus revogando ou alterando estas responsabilidades para torná-las exclusivamente dead. Ou pelo contrário, a criação de Eva como Ezer, auxiliadora forte, sugere que ela foi criada precisamente para compartilhar estas responsabilidades, não para ser espectadora passiva enquanto Adão trabalhava sozinho. O mandato de cultivar em hebraico abad, que significa trabalhar, servir. Cuidar e guardar em hebraico chamar, que significa proteger, vigiar, preservar o jardim, era um chamado à mordomia responsável. Cultivar implica desenvolvimento, criatividade e produtividade. Guardar implica proteção, vigilância e preservação. Estas tarefas requerem diferentes habilidades e perspectivas, e a parceria entre homem e mulher enriqueceria o cumprimento deste mandato. Eva não foi criada para ser inativa ou dependente, mas para ser parceira ativa na missão confiada à humanidade. A proibição quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal também é significativa quando examinamos a responsabilidade compartilhada. Embora Deus tenha dado esta instrução a Adão antes de Eva ser criada, Gênesis 2:16-17, é claro que Eva também conhecia a ordem, como sua conversa com a serpente demonstra. Gênesis 3:2-3. Isso indica que Adão comunicou a ordem divina a Eva
ou que Deus a reiterou para ela, ou ambos. O ponto importante é que ambos eram responsáveis por obedecer. Não era apenas responsabilidade de Adão proteger Eva da desobediência ou tomar todas as decisões morais por ela. Eva possuía agência moral completa, capacidade de escolha e responsabilidade por suas ações. Assim como Adão, a estrutura do mandato cultural dado em Gênesis 1:28 também reforça esta igualdade de propósito e responsabilidade. Quando Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, ele usou o plural, dirigindo-se a ambos. A multiplicação obviamente requer ambos os sexos, mas o mesmo ocorre com o mandato de encher a terra, sujeitá-la e dominar sobre a criação. Não há nada nestas instruções que sugira que apenas o homem deveria exercer domínio ou liderança, enquanto a mulher seria relegada exclusivamente a papéis domésticos ou reprodutivos. Ambos eram chamados a governar a criação sob a soberania de Deus, refletindo o caráter divino em sua administração do mundo. É importante reconhecer que o conceito de domínio aqui não deve ser confundido com dominação exploratória ou tirânica. O domínio que Deus confiou à humanidade era uma mordomia que refletia o caráter de Deus, um governo marcado por cuidado, sabedoria, justiça e amor. Homem e mulher juntos deveriam administrar a criação de modo que glorificasse a Deus e promovesse o florescimento de tudo o que Ele havia feito. Esta visão de corregência sobre a criação estabelece um padrão elevado. As relações entre homens e mulheres deveriam ser marcadas por colaboração, não por competição ou subjugação. O trabalho no jardim era originalmente prazeroso e gratificante, sem a frustração e o cansaço que vieram após a queda. Tanto Adão quanto Eva teriam experimentado a satisfação de ver os frutos de seu trabalho, a alegria da criatividade e o senso de propósito, que vem de cumprir o chamado divino. O trabalho não era uma maldição, mas uma bancal, uma oportunidade de expressar a imagem de Deus através da produtividade, criatividade e cuidado com a criação. Homem e mulher, trabalhando lado a lado, espelhavam a natureza cooperativa da própria Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em perfeita unidade e harmonia. A vida no Éden também demonstrava que vulnerabilidade não é fraqueza. Adão e Eva podiam ser completamente transparentes um com o outro, porque confiança perfeita caracterizava seu relacionamento. Não havia jogos de poder, manipulação ou tentativas de controle. Cada um valorizava o outro como igual, como portador da imagem divina, como parceiro essencial. Esta transparência se estendia ao seu relacionamento com Deus. Eles não tinham nada a esconder, nenhuma culpa a carregar, nenhuma agenda secreta. A igualdade entre eles não gerava conflito ou confusão sobre papéis, mas criava harmonia e cooperação natural. O propósito compartilhado de Adão e Eva no Éden nos ensina que a diferença entre os sexos foi projetada para enriquecer, não para dividir. As particularidades masculinas e femininas, longe de criar hierarquia, deveriam contribuir para uma parceria mais robusta e completa. Perspectivas diferentes, forças complementares e abordagens variadas fortalecem a capacidade da humanidade de cumprir sua missão. Esta é a beleza do design divino. Unidade que celebra a diversidade, igualdade que valoriza a diferença, parceria que respeita a individualidade. A queda e suas consequências, a distorção do ideal divino, a entrada do pecado no mundo através da queda, representa um ponto de ruptura devastador na história humana, alterando profundamente todas as dimensões da existência. Gênesis 3 narra como a serpente, identificada posteriormente nas Escrituras como Satanás, aproximou-se de Eva com uma estratégia sutil mas eficaz: questionar a palavra de Deus, distorcer a verdade e prometer autonomia divina. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:4-5. Esta tentação apelava ao desejo de ser igual a Deus, não no sentido de refletir sua imagem, mas no sentido de usurpar sua autoridade e determinar independentemente o que é certo e errado. Eva, após considerar a proposta da serpente e ver que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Em seguida deu também a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Este momento carrega várias implicações importantes. Primeiro, ambos pecaram, não foi apenas Eva, embora ela tenha sido a primeira a comer. Adão estava presente e também escolheu desobedecer. Segundo, ambos exerceram livre-arbítrio em sua decisão, demonstrando que possuíam capacidade moral e responsabilidade pessoal. Terceiro, a tentação bem-sucedida revelou que tanto homem quanto mulher eram vulneráveis ao engano e ao pecado. Nenhum dos dois era moralmente superior ao outro. As consequências imediatas da queda foram profundas. Seus olhos foram abertos,
mas não para a sabedoria divina, menos para a vergonha e culpa. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. A transparência e confiança que caracterizavam seu relacionamento foram substituídas por autoconsciência dolorosa e o desejo de se esconder. Quando ouviram Deus caminhando no jardim, esconderam-se entre as árvores, menos algo inimaginável antes da queda. O pecado havia rompido não apenas seu relacionamento com Deus, mas também entre eles e consigo mesmos. Quando Deus confrontou Adão, sua resposta revelou outro efeito corrosivo do pecado: a transferência de culpa. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Adão culpou tanto Eva quanto implicitamente Deus por lhe ter dado Eva. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Embora Eva reconhecesse ter sido enganada, ambos tentaram desviar a responsabilidade pessoal. Esta dinâmica de culpar o outro, especialmente dentro do relacionamento entre homem e mulher, inaugurou um padrão destrutivo que persiste até hoje. Deus então pronunciou consequências sobre todos os envolvidos. Para a serpente, humilhação e inimizade perpétua com a humanidade. Para Eva, Deus declarou: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3:16. Esta passagem tem sido intensamente debatida ao longo dos séculos. É crucial entender que Deus estava descrevendo as consequências do pecado, não prescrevendo como as coisas deveriam ser para sempre. O pecado havia distorcido a relação original de parceria e igualdade, introduzindo conflito e hierarquia, onde antes havia harmonia. A frase "o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará" não representa o ideal divino, mas a descrição de uma realidade quebrada. O termo desejo aqui pode indicar desejo de controlar ou competir com o marido. "E ele te governará" descreve a resposta igualmente pecaminosa do homem de dominar, ao invés de liderar com amor. Esta é uma descrição de relacionamentos marcados pelo pecado, luta de poder, dominação, controle e competição. Deus não estava ordenando esta dinâmica, mas identificando o resultado trágico da queda. Da mesma forma, as dores do parto não eram punição divina, mas consequência natural da entrada da morte e sofrimento no mundo. Para Adão, Deus declarou que o solo seria amaldiçoado por sua causa, que ele trabalharia com fadiga e suor para extrair alimento da terra, e que enfrentaria espinhos e cardos. O trabalho, que antes era prazeroso, torna-se penoso e frequentemente frustrante. A morte física também entrou como realidade inevitável, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. As consequências do pecado afetaram todas as áreas da vida, menos relacionamento com Deus, relacionamentos humanos, relacionamento com a criação e até a relação da pessoa consigo mesma. Nada permaneceu intocado pela queda. É essencial reconhecer que a Bíblia nunca atribui responsabilidade exclusiva pela queda a Eva ou às mulheres em geral. Embora Eva tenha sido enganada primeiro, Adão pecou consciente e deliberadamente. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, atribui a entrada do pecado no mundo especificamente a Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Romanos 5:12. Adão, como representante federal da humanidade, carregava responsabilidade particular, mas isso não exime Eva, nem diminui a responsabilidade compartilhada de ambos. A queda não alterou a verdade fundamental de que homem e mulher são igualmente criados à imagem de Deus, nem revogou seu propósito compartilhado de refletir a glória divina e exercer mordomia sobre a criação. O que a queda fez foi tornar muito mais difícil viver este ideal. Introduziu dinâmicas de poder distorcidas, papéis rígidos baseados em dominação ao invés de parceria, e sistemas sociais que frequentemente oprimiram e marginalizaram as mulheres. Ao longo da história humana, estas distorções se manifestaram em patriarcado opressivo, misoginia, violência contra mulheres e negação de direitos e oportunidades básicas. No entanto, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus ofereceu esperança. A promessa de Gênesis 3:15, frequentemente chamada de proto-evangelho, anunciou que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa apontava para Cristo, através de quem viria a redenção não apenas da culpa do pecado, mas também de suas consequências distorcidas. A salvação que Cristo oferece inclui a restauração de relacionamentos quebrados, incluindo aqueles entre homens e mulheres. O Evangelho nos chama de volta ao ideal edênico de parceria, igualdade e respeito mútuo. Restauração e redenção. O Evangelho restaura a igualdade e o propósito,
A história não termina com a queda. Toda a narrativa bíblica subsequente é uma história de redenção, de como Deus trabalha para restaurar o que o pecado quebrou e trazer a humanidade de volta ao seu propósito original. Embora as culturas antigas, incluindo as culturas nas quais a Bíblia foi escrita, frequentemente refletissem as distorções persequida em suas estruturas sociais, as Escrituras também contêm princípios radicais e histórias que apontam para a restauração da igualdade e dignidade entre homens e mulheres. Este movimento redentor atinge seu clímax em Cristo e na comunidade que ele estabelece. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Deus trabalhando através de mulheres de maneiras que desafiavam as normas culturais da época. Débora não apenas era profetisa, mas também juíza de Israel, liderando a nação espiritual e politicamente. Juízes 4-5. Uda era profetisa consultada pelo rei Josias durante um momento crítico de reforma religiosa. 2 Reis 22. Esther salvou seu povo da aniquilação através de coragem e sabedoria estratégica. Ruth, uma estrangeira, é ancestral de Jesus e exemplo de fidelidade e caráter. Estas mulheres demonstram que Deus concede dons, chamados e autoridade independentemente de gênero, usando homens e mulheres como seus instrumentos para cumprir seus propósitos. Os provérbios celebram a mulher virtuosa, Provérbios 31, não meramente como dona de casa, mas como empresária competente, comerciante, sábia, líder familiar respeitada e pessoa de profunda integridade moral. Ela compra campos, planta vinhas, administra negócios, cuida dos pobres, ensina com sabedoria e é honrada publicamente por suas realizações. Esta descrição está longe de uma visão limitada da feminilidade que a restringe apenas ao lar ou a papéis subordinados. Pelo contrário, apresenta uma mulher multifacetada que exerce seus dons e talentos plenamente, trazendo honra a si mesma, a sua família e a Deus. O ministério de Jesus marca um ponto de virada revolucionário na restauração da dignidade e valor das mulheres. Em uma cultura profundamente patriarcal, Jesus consistentemente honrava, ensinava e incluía mulheres de maneiras que escandalizavam seus contemporâneos. Ele conversou teologicamente com a mulher samaritana no poço, quebrando múltiplas barreiras sociais. João 4. Ele defendeu a mulher adúltera da turba que queria apedrejar ela, expondo a hipocrisia dos acusadores masculinos. João 8. Ele permitiu que Maria de Betânia se sentasse a seus pés como discípula, uma posição tipicamente reservada para homens, e defendeu sua escolha quando Marta reclamou. Lucas 10, 38-42. Jesus foi sustentado financeiramente por mulheres que viajavam com ele. Lucas 8. 1-3, demonstrando que elas eram parceiras ativas em seu ministério, não meras espectadoras. Mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Um fato notável, considerando que o testemunho feminino não era considerado válido nos tribunais da época. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. Ao escolher aparecer primeiro as mulheres e comissiona-los como as primeiras proclamadoras da ressurreição, Jesus estava fazendo uma declaração poderosa sobre seu valor, confiabilidade e importância no reino de Deus. Maria Madalena recebeu o título de apóstola dos apóstolos pela igreja primitiva precisamente por este papel. A declaração mais radical sobre igualdade entre homens e mulheres no Novo Testamento vem de Gálatas 3:28. Dessate não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Este versículo não nega diferenças físicas ou funcionais, mas afirma categoricamente que em termos de valor, dignidade, acesso a Deus e identidade em Cristo, não há distinção. Todas as barreiras que dividem a humanidade, étnicas, sociais e de gênero, são transcendidas em Cristo. Esta é uma verdade profundamente libertadora que desafia qualquer sistema que marginalize ou oprima com base em gênero. O apóstolo Paulo, frequentemente mal interpretado como misógino, na verdade apresenta uma visão elevada das mulheres e de seu papel na igreja. Ele menciona mulheres como colaboradoras em seu ministério. Febe, uma diácona que ele recomenda com grande respeito. Romanos 16:1-2. Priscila, que junto com seu marido Áquila, ensinou o eloquente Apolo mais perfeitamente sobre o caminho de Deus. Atos 18:26. Júnia, possivelmente uma apóstola. Romanos 16:7. E muitas outras. Em Romanos 16, Paulo saúda mais mulheres do que homens como suas colaboradoras no Evangelho, usando termos de trabalho ministerial e liderança para descrevê-las. A instrução de Paulo aos maridos em Efésios 5 é frequentemente citada para justificar a hierarquia conjugal, mas uma leitura cuidadosa revela algo diferente. Embora Paulo use a linguagem de submissão da esposa ao marido, ele fundamenta isso em submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Além disso, ele coloca sobre os maridos uma responsabilidade extraordinária: amar suas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, um amor sacrificial que busca o bem do outro,
acima do próprio. Este não é um chamado à dominação masculina, mas há um amor que serve, protege e capacita. O modelo de Cristo é um modelo de liderança servidora, não de dominação autoritária. Em 1 Coríntios 11:12, Paulo faz uma declaração crucial sobre interdependência no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Esta declaração reconhece simultaneamente a ordem da criação Eva de Adão e a realidade biológica. Todo homem nasce de mulher, concluindo que há interdependência mútua. Nenhum gênero é superior ou independente do outro. Ambos dependem um do outro, e, em última análise, de Deus. A visão de restauração se estende para a eternidade. Apocalipse. Vemos a nova criação onde todas as consequências do pecado são removidas. O rio da vida flui da árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Apocalipse 22. Esta cura certamente inclui a restauração de relacionamentos quebrados entre homens e mulheres. Na eternidade não haverá mais dominação, opressão, abuso ou desigualdade. O ideal edênico será restaurado e aperfeiçoado. Enquanto aguardamos esta consumação final, somos chamados a viver como cidadãos deste reino vindouro, encarnando suas realidades agora. Para aplicar estas verdades hoje, precisamos primeiro reconhecer honestamente onde nossas culturas, igrejas e relacionamentos pessoais ainda refletem as distorções da queda, ao invés do ideal divino. Quando mulheres são tratadas como propriedade, quando suas vozes são silenciadas, quando seus dons são desperdiçados, quando sofrem violência ou discriminação, estamos vivendo sob a maldição da queda, não sob a bênção da criação ou a restauração do Evangelho. O chamado cristão é trabalhar ativamente pela restauração da dignidade, igualdade e parceria que Deus sempre pretendeu. Isso significa valorizar as mulheres como portadoras plenas da imagem de Deus, com igual acesso a Deus, igual valor intrínseco e igual responsabilidade de refletir a glória divina. Significa reconhecer e celebrar os dons que Deus concede às mulheres, sejam dons de ensino, liderança, profecia, administração, misericórdia ou qualquer outro. Significa criar espaços onde homens e mulheres possam colaborar como parceiros iguais no cumprimento da missão de Deus. Significa rejeitar estruturas de poder que oprimem ou marginalizam com base em gênero. Nos relacionamentos conjugais, isso significa abandonar paradigmas de controle e submissão forçada, abraçando em vez disso submissão mútua, amor sacrificial e parceria verdadeira. Significa que maridos lideram como Cristo lidera, menos através do serviço, do exemplo e do amor que capacita. Significa que esposas são valorizadas não apenas pelo que fazem, mas por quem são como portadoras da imagem divina. Significa tomar decisões juntos, honrar as perspectivas um do outro e trabalhar em direção a objetivos compartilhados. Significa que ambos os cônjuges são chamados ao discipulado radical, ao crescimento espiritual e ao uso de seus dons para o reino, em contextos ministeriais e eclesiásticos. Restaurar o ideal divino significa examinar cuidadosamente se estamos limitando o que Deus não limita. Se o Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres igualmente, Atos 2:17-18, se Deus dá dons a ambos sem distinção, 1 Coríntios 12, e se em Cristo não há distinção entre homem e mulher, Gálatas 3:28, então devemos ser cautelosos sobre impor restrições que Deus não impõe. Isso não significa ignorar textos difíceis ou questões de ordem eclesiástica, mas abordá-los como humildade, reconhecendo que cristãos sinceros discordam sobre interpretações específicas, enquanto permanecem unidos na afirmação do valor e dignidade iguais de todos. A restauração também requer que os homens se arrependam de padrões de dominação, controle e opressão, seja pessoal ou sistêmica. Requer que reconheçamos nossos pontos cegos culturais e trabalhemos ativamente para criar culturas mais justas e equitativas. Para as mulheres, restauração significa abraçar plenamente sua identidade como portadoras da imagem de Deus, recusando-se a aceitar mensagens culturais ou religiosas que diminuam seu valor ou limitem artificialmente seus dons e chamados. Significa desenvolver confiança em quem Deus as criou para ser e no que Ele as chama para fazer. A história da criação em Gênesis nos ensina verdades fundamentais. Fomos criados à imagem de Deus, homem e mulher igualmente. Fomos criados para parceria, não para hierarquia opressiva. Fomos criados com propósito compartilhado de refletir a glória de Deus e cuidar de sua criação. E embora o pecado tenha distorcido estas realidades, Cristo veio para restaurá-las. O Evangelho não é apenas sobre perdão de pecados individuais, mas sobre a restauração de tudo o que o pecado quebrou, incluindo relacionamentos entre homens e mulheres. Enquanto aguardamos a consumação final do reino de Deus,
Somos chamados a ser comunidades de restauração, demonstrando em nossas vidas, relacionamentos e estruturas o que significa viver sob o senhorio de Cristo. Isso significa tratar homens e mulheres com igual dignidade, valorizar igualmente suas contribuições, capacitar ambos para cumprir seus chamados e trabalhar juntos como parceiros na missão de Deus. Quando fazemos isso, oferecemos ao mundo um vislumbre do Éden restaurado e do reino vindouro, um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho que restaura todas as coisas conforme o propósito original de Deus.